Graças a Deus. Nós começamos na quarta-feira, em todas as igrejas universal, um estudo sobre o coração perfeito. Porque a Bíblia fala, em algumas passagens, não é uma apenas, mas várias passagens, sobre alguns homens de Deus que tinham ou tiveram um coração perfeito diante de Deus. Nós vimos no domingo, aliás, na quarta-feira, que o coração perfeito não é no sentido de perfeição, no sentido de não ter defeitos, porque a própria Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas o coração perfeito é aquele coração temente ao Senhor, que é totalmente dele. E um dos exemplos mais citados na Bíblia é o caso de Davi, quando a Bíblia diz não só que o seu coração era perfeito, mas como era um coração segundo o coração de Deus. Porém, a Bíblia faz questão de dizer que houve uma altura da vida deste homem que esse coração não esteve assim tão perfeito, e que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um erro, alguns erros gravíssimos, que quase pôs fim naquele coração perfeito que ele tinha. E eu queria falar sobre essa queda, sobre o que aconteceu com ele. Para quê? Para que a gente possa saber o que aconteceu e evitar que aconteça também o mesmo conosco. Veja só, no capítulo 11, no versículo 1, Davi estava vivendo o auge do seu reinado. Nos 2 capítulos anteriores, ele havia vencido os principais inimigos e está escrito que ele ganhou renome. Ou seja, se ele já era respeitado, ele estava agora respeitadíssimo. Se ele já era admirado, ele estava agora admiradíssimo. Ele estava no auge do seu reinado. E o que aconteceu quando ele estava lá em cima? Versículo 1. Aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a cidade de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, no tempo em que era costume os reis saírem à guerra, estarem à frente do seu povo, dos seus soldados, não só para protegê-los, para lutar com eles, mas para ser uma motivação a eles para vencer a batalha, o que é que Davi fez? Já tinha vencido batalhas tão importantes, já tinha ganhado o respeito, a admiração de todos. Então, talvez ele tivesse pensado o seguinte: dessa vez eu vou ficar, eu já provei quem eu sou, eu já venci muitas batalhas, já fiz muita coisa, vou deixar os outros fazer um pouco, eu vou ficar em casa. Você sabe, pessoal, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, Paulo fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Os momentos mais perigosos para a nossa vida espiritual não são os momentos de luta. Eu posso dizer isso para você, porque as pessoas que eu conheci que largaram a presença de Deus, a maioria delas não largaram por causa das lutas, mas pela ausência delas. A maioria das pessoas, até dos que fazem a obra de Deus, que eu vi cair e sair da presença de Deus, foram aqueles que entraram numa zona de conforto, que entraram numa zona, como a gente costuma dizer, no piloto automático. Aquelas pessoas que já não tinham mais aquele brio, aquela luta, aquela dedicação, já não viviam mais aquela guerra que era comum elas viverem. E foi aí que elas caíram. Aqui começou a queda de Davi. A Bíblia faz questão de dizer, antes da queda, que isso aconteceu, porque uma coisa está ligada com outra. Não existe nada por acaso na Bíblia. Se Deus faz questão de deixar claro que antes dele cair, primeiro ele deixou de ir para a guerra, Deus está dizendo, em outras palavras, que antes da pessoa cair em tentação, primeiro ela pode perder essa característica de combater o bom combate, de estar na guerra. Nós vamos falar mais sobre isso. Veja só, versículo 2: E aconteceu
que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi perguntar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então o que aconteceu? Num desses dias em que Davi já não estava na guerra, ele estava passeando no terraço. Sabe quando você fica com a mente vazia, procurando alguma coisa para pensar, alguma coisa para fazer? O diabo viu ali uma oportunidade. É agora. Já viu aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Pois bem, está aqui a prova que o diabo, ele tem um campo perfeito para trabalhar quando a mente está o quê? Quando está vazia. Porque quando você está no meio da luta, quando você está lutando contra as tentações, quando você está lutando contra as injustiças, as perseguições, as lutas, quando você está na fé, você não dá tempo para o diabo soprar qualquer outro tipo de tentação. Mas quando a sua mente está vaga, quando as coisas parecem que está tudo bem e você deixa de vigiar, é nessa hora que o diabo põe ali o prato direitinho para você cair em tentação. Percebe, sim ou não? E quando Davi viu aquela mulher formosa aos seus olhos, o que ele fez? Ele mandou perguntar quem era ela. E disseram para ele que aquela mulher era esposa de Urias. Ele não conhecia a mulher, mas conhecia o marido, porque Urias era um dos 30 valentes dos seus soldados mais próximos. Mas nem isso impediu que ele mandasse vir a mulher para se deitar com ele, porque ele já estava nessa altura cego espiritualmente. Ele já estava cego pelo pecado. E aí, o que aconteceu? Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pronto. Agora, aquela aventura havia se tornado um pesadelo. Por quê? Simples. Naquela altura, na lei de Moisés, a mulher adúltera tinha que ser morta, apedrejada, junto com o adúltero. E agora, como livrar aquela mulher daquela condenação? Como que ela e a criança poderia escapar, porque o marido estava na guerra? Como justificar aquela gravidez? Então, foi aí que o chão de Davi saiu dos seus pés. E o que ele fez? Pediu perdão, assumiu o seu pecado, reconheceu? Não. Por quê? Porque o diabo sempre vai dar uma sugestão para que a pessoa fique sempre escrava do pecado. Ele não quer que a pessoa se livre do pecado, ele quer que a pessoa tenha uma forma de conviver com o pecado, para que enquanto ela estiver no pecado, esteja em dívida com ele, em falta com Deus e, desculpa a expressão, rabo preso com o diabo. Então, o que ele fez? Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Então depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à casa. Então ele mandou que Urias voltasse, como quem quisesse saber notícias da guerra. Perguntou: como é que está a guerra, como é que está Joabe, o comandante? Está assim, está assado. Então tá bom, olha, vai para casa, descansa um pouquinho. E ainda enviou alguns servos para levar lá comida para ele na casa dele. Só que quando os servos chegaram lá para levar comida, viram que ele não estava lá. Ele ficou na porta da casa do rei e não quis descer à sua casa, porque diz aí no versículo 10: fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada?
por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe o meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma que eu não farei tal coisa. Ele disse: como que eu vou me deitar com a minha esposa se os meus companheiros estão lá na batalha? Não, eu não vou fazer isso. Eu não posso, eu não vou conseguir estar bem fazendo isso. E aí, no desespero, Davi disse, versículo 12: então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias, pois te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu, bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu. Olha só o desespero. Ele embebedou, embriagou o Urias, para que embriagado ele fosse para casa, mas mesmo embriagado ele não quis descer. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha o que o coração perfeito, o que o homem que tinha um coração perfeito foi capaz de fazer. Como ele viu que a mulher, ele não quis de todas as formas se deitar com a mulher, então ele mandou pelas próprias mãos do homem uma carta selada para entregar ao comandante, para colocar ele no campo, na frente, na linha de frente, e deixá-lo morrer sozinho. Embora não tenha sido ele que tenha matado o homem com as próprias mãos, mas ele foi considerado o responsável pela morte dele, porque ele matou pelas mãos dos seus inimigos. E lá na frente você vai ver que isso ainda foi considerado pior aos olhos de Deus, ter colocado aquele homem para morrer nas mãos dos seus inimigos. Um homem que muitas vezes colocou a vida dele em risco para defender o seu povo, agora, para defender a sua reputação, para esconder o seu pecado, estava mandando matar um leal companheiro. O homem que enfrentou um urso para proteger uma de suas ovelhas, uma das ovelhas do seu pai, agora, para proteger a sua reputação, estava colocando um dos seus mais leais soldados na frente sozinho. E tudo por quê? Porque caiu em tentação. E essa tentação começou quando ele deixou de ir para a guerra. Então, repare bem numa coisa. Existem pessoas que antigamente elas eram mais fervorosas, eram pessoas que, pode-se dizer, estavam na guerra. Sabe, eu conheci pessoas que há algum tempo atrás eram pessoas que faziam corrente de sexta-feira, era aquela pessoa que sacrificava, era aquela pessoa que fazia propósitos com Deus, eram pessoas que estavam constantemente na batalha, e você não via ela em momento algum se queixando, murmurando, fazendo comentários maliciosos. Só que o que aconteceu? Ela foi conquistando, a vida foi melhorando, algumas coisas foram acontecendo, e a pessoa então gradualmente foi deixando de fazer as correntes que antes fazia. Agora já não vem mais sexta-feira porque já está liberto, agora já não vem mais segunda-feira porque agora já tem o próprio negócio e agora não dá tempo por causa do trabalho, ou seja, já não vem mais terça-feira porque agora está curado. E aí entrou naquele estágio em que a pessoa vem só aos domingos, e só vem aos domingos, e às vezes até quando vem um domingo já não busca mais como antes, já não é aquela pessoa de fazer os propósitos com Deus. Às vezes vem um jejum de Daniel, como que nós estamos terminando hoje, a pessoa já não faz mais. Há uma campanha como a Fogueira Santa, a pessoa já não faz mais. Às vezes até coisas importantes como ser dizimista, a pessoa já não é mais. E é aí que a vida espiritual dela começa o quê? Porque quando ela começa a sair da guerra, quando ela já não é mais aquela pessoa de guerra, quando ela já não tem mais aquela fé de antes, então é o espaço ideal para o mal o quê? Para o mal agir, para o mal atuar. Percebe-se, não? Mas quando a pessoa está ali,
Quantas pessoas que eu conheço e que eu já conheci, que mesmo com tantos anos de igreja, nunca deixou de fazer seus propósitos, nunca deixou de estar na guerra. Quando você vai conversar com ela, falando, tudo bem? Como é que a senhora está? Pastor, estou na guerra, eu estou na fé. É aquela pessoa de guerra, é aquela pessoa que tem a guerra no quê? No sangue. Nos dias de Davi, a guerra era física, era carne, sangue, osso. Hoje a guerra é espiritual. Paulo disse dessa guerra, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades e os dominadores. Então a pessoa está ali naquela guerra constante. Enquanto ela está assim, a cabeça dela não tem espaço para o pensamento de dúvida, pensamentos maliciosos. Mas quando ela abre mão dessa guerra espiritual, quando ela deixa de ter aquele brilho, ela vira um religioso. Sabe, você já aconteceu de esquecer de colocar sal na comida? Já? Toda cozinheira já um dia deu uma deslizada dessa, não já? Você já comeu a comida sem sal? Imagine a comida mais gostosa que for, o bacalhau. Bom, bacalhau sem sal é até difícil de imaginar, né? Porque o bacalhau já é salgado antes mesmo de ser feito. Mas imagine os brasileiros que estão aqui, aquela boa picanha, bem gordinha, bonitona, sem sal. Um arroz sem sal, um peixe sem sal, qualquer comida sem sal tem gosto de quê? Só tem aparência, não é verdade? E tem gente que virou assim, não saiu da igreja, mas saiu da guerra, não tem mais brilho, não tem mais fogo, é um domingueiro, uma domingueira. E não por causa do trabalho, por favor, porque eu sei, antes de você falar mal de mim, pastor, eu fui na igreja, o pastor me chamou de domingueiro. Eu sei que há pessoas que não podem vir, porque o único dia que podem vir à igreja é o domingo. Eu, quando era obreiro, trabalhava durante o dia, estudava à noite, e só ia na igreja sábado e domingo. Eu sei que há pessoas que não podem vir, mas quando era feriado, durante a semana, eu ia à igreja. Quando eu estava de férias, eu ia à igreja. E você sabe quando a pessoa é domingueira? Quando já ela pode vir durante a semana e já não vem mais. Coisa que ela fazia antes e deixou de fazer. Não se esqueça, Davi caiu quando ele deixou de estar onde ele costumava estar, quando ele deixou de fazer o que ele sempre fez. E aí a queda foi apenas um passo a mais. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus